Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar no nosso vídeo sobre como você deve preparar um cronograma de estudos ideal para o tempo que você tem disponível para estudar para o seu Enem, certo? Inclusive, eu vou falar para vocês como foi o meu cronograma para que eu conseguisse a aprovação no vestibular de medicina, certo? Então, segue a nossa vinheta. Pessoal, nessa semana nós teremos normalmente o envio do nosso vídeo com resoluções de questões passadas à prova do Enem. Mas durante esses primeiros dias de divulgação do nosso canal, algumas pessoas, inclusive alguns amigos meus que já fizeram a prova do Enem algumas vezes, chegaram para mim para perguntar algumas dicas. E a dica mais pedida, indiscutivelmente, foi sobre como montar um cronograma de estudos ideal para o tempo que a pessoa possui para poder estudar. Eu vou apresentar para vocês agora uma série de cronogramas que vocês podem montar de acordo com as necessidades e o tempo que vocês possuem para estudar, certo? Aqui está chovendo um pouco, pode a zoada da chuva sair no seu vídeo, mas vai dar para você entender, eu tenho certeza disso. E no final de cada ideia de cronograma, nós vamos colocar aqui na tela para vocês darem uma olhada, certo? Vocês dão uma pausa no vídeo, printam, tiram uma foto e vocês veem se se aplica com o tempo que vocês possuem. Desde já eu peço para você se inscrever no nosso canal no YouTube. Clica aqui no botãozinho vermelho aqui embaixo, certo? E nós temos aí todos os links das nossas páginas. Tem um link da nossa página no Facebook, tem um link do nosso blog. Acessa lá também, se inscreve no nosso blog, curte a nossa página no Facebook. Ajuda a divulgar para que muitas outras pessoas também sejam beneficiadas, ok? Eu vou começar conversando com vocês a respeito do exemplo de uma amiga minha que falou comigo hoje. Ela me contou que ela terminou o terceiro ano no ano passado e infelizmente não conseguiu passar no Enem. Ela disse que foi bem na redação, ela acha que está legal na redação, mas não conseguiu se preparar de forma adequada para os cadernos de ciências da natureza, ciências humanas, matemática e língua portuguesa. Então eu perguntei para ela a disponibilidade de tempo que ela possui e ela me informou o seguinte: veja se se enquadra no tempo que você possui. Ela não está mais na escola, ela é ocupada todas as noites com afazeres particulares, certo? E ela tem disponibilidade durante a manhã e a tarde para poder estudar. Eu não vou indicar para ela passar o dia inteiro estudando, como se não houvesse amanhã, asilando total, certo? Se você que está vendo esse vídeo consegue fazer isso, consegue fixar e consegue ainda ficar descansado ao mesmo tempo, que bom que você consegue, faça isso se você acha legal. Mas a dica que eu dei para ela, que toda manhã ela tirasse 3 horas para estudar um determinado conteúdo. Como é que ela poderia fazer isso? Como foi que eu aconselhei ela a fazer? Que ela tirasse 3 horas pela manhã para estudar a teoria de determinado conteúdo. O exemplo que eu dei para ela foi o seguinte: que toda segunda-feira ela estudasse ciências humanas, terça-feira ciências da natureza, quarta-feira linguagens e códigos, quinta-feira que ela estudasse matemática e que na sexta-feira ela estudasse redação. Nas 3 horas de estudo da manhã eu pedi que ela estudasse teoria. Pegasse uma matéria que ela está a fim de estudar, uma que ela tem dificuldade, e fosse estudar a teoria do conteúdo que estava programado para o seu dia. Aí eu pedi que ela fosse descansar, fosse almoçar e descansar mais um pouco. E no período da tarde, o que é que ela deve fazer? Tirar pelo menos 2 horas e procurar questões de vestibulares passados, principalmente do Enem, e tentar resolver as questões que abordam esse assunto. No caso dela, como ela dispõe de um tempo interessante para estudar a matéria teórica pela parte da manhã, inclusive pela tarde ou pela noite, caso assim ela queira, eu aconselhei ela, além de ler livros de ensino médio, procurar videoaulas na internet com resoluções de questões, com demonstração de teoria, não simplesmente o nosso canal, mas muitos outros canais muito bons que inclusive eu utilizei quando estava estudando para o meu vestibular. Exemplo, Descomplica e muitos outros. Outro que eu gosto muito, por exemplo, o professor Jubilu. Ele é muito bom mesmo no que ele fala e tem vários canais. Se vocês procurarem aí no YouTube, tem muito canal bom para você estudar. Eu aconselhei que no final de semana dela, ela desse uma descansada também, mas tentasse revisar todos os conteúdos que ela sentia um pouco mais de dificuldade e que ela tirasse mais tempo, no caso, dobrasse o tempo de resolução de questões. Se por dia, durante a semana, ela tirava 2 horas para resolver questões, no final de semana, no sábado e no domingo, ela tentasse tirar 4 horas de resolução de questões.
Eu, por exemplo, quando coloquei na cabeça que queria fazer a prova do Enem em 2014, a primeira coisa que eu fiz em janeiro de 2014 foi juntar todas as provas passadas do Enem em uma apostila. E eu cheguei no dia da prova do Enem com todas as questões passadas resolvidas. O que é que aconteceu? Eu estava bem acostumado com o estilo das questões e as questões que eu tinha dificuldade eu procurava alguma coisa no Google, alguma videoaula que explicasse de forma melhor. E inclusive algumas questões eu resolvi mais de uma vez. Ou seja, isso me deu uma boa preparação, uma boa base e eu estava bem acostumado com o estilo de questão que o Enem cobra. Então vocês vão dar uma olhada aí agora no exemplo de cronograma para você que já terminou o terceiro ano e possui manhã e tarde da sua semana livre, inclusive final de semana. O segundo caso que eu quero falar para vocês, pessoal, foi exatamente o meu em 2014, quando eu quis fazer a prova do Enem, certo? O que é que acontece? Em 2014 eu trabalhava, passava a manhã e a tarde trabalhando e não tinha muito tempo disponível. Então esse é exatamente para você que trabalha todo dia, de manhã até de tarde, chega em casa já de noite muito cansado e muitas vezes no fim de semana também tem algum compromisso. Talvez você esteja aí dizendo, João Vitor, mas minha vida é muito corrida, eu tenho que resolver muitas coisas, fica complicado para mim, eu vou desistir. Quero logo te dizer, não desiste, certo? Eu vou contar para vocês mais ou menos como foi o ano de 2014 e vocês vão ter uma ideia de que sim, é possível estudar e se a gente quiser a gente arranja tempo até de onde não existe. Primeiro, quando começou o ano, eu coloquei na minha cabeça que queria fazer a prova do Enem. Eu juntei todas as provas passadas e os gabaritos das provas passadas do Enem e fiz uma apostila para tentar resolver todas as questões. Segundo, eu quis treinar ainda mais a minha leitura, certo? Todo mês eu lia um livro. Eu fiz esse propósito no início do ano e todo mês eu lia um livro. E como eu gosto de ler, eu consegui às vezes ler 2 ou 3 livros. E quando chegou na prova do Enem, eu estava ainda mais habituado e acostumado a ler textos grandes. Porém, não foi simplesmente pegar a apostila, resolver as questões passadas e ler livro na época que eu quisesse. Porque 2014 foi o ano em que eu me formei em Direito pela Universidade Federal do Ceará. E eu me formei no primeiro semestre. E no primeiro semestre eu tive que terminar as cadeiras que faltavam para a minha formatura, tive que organizar questões de formatura, tive que fazer a prova da OAB, tive que preparar a monografia, tive que ler textos para a monografia, tive que apresentar a monografia. Foi um ano assim bastante corrido. E durante esse primeiro semestre de 2014, enquanto eu estava terminando o curso, eu também estagiava em 2 locais. Estagiava de manhã em um escritório, estagiava à tarde em um juizado especial e à noite eu ainda ia para a aula. Como é que eu fazia para poder estudar se eu tinha o dia inteiro ocupado? Eu andava 24 horas por dia com a minha apostila. Então, qual é a dica que eu te passo? Pega todas as provas passadas do Enem, se possível imprime, faz uma apostila, ou então vai imprimindo de uma por uma se você não tiver com dinheiro suficiente para fazer isso, mas tenta fazer isso, certo? Fica direto guardando essas questões passadas e quando tiver um tempo resolve. Tenta fazer o teu tempo valer a pena. E como foi que eu fiz para conseguir ler os livros todos os meses? Eu tinha que pegar muito ônibus para ir para casa, para ir para a faculdade, para ir para o escritório, para ir para o juizado. Eu sempre andava com um livro e enquanto eu estivesse esperando o ônibus eu ficava lendo também, certo? O segredo é você tentar aproveitar cada segundo que você possui. Aí você se pergunta, João Vitor, eu não vou ter mais tempo para nada? Pessoal, se você colocar na sua cabeça, você vai estar abrindo mão de uma quantidade de tempo para lá no futuro você ter maiores benefícios. E no meu caso, eu queria o Enem para entrar no curso de medicina. E nós sabemos que não é uma concorrência tão pequena. Então você tem que traçar suas prioridades, certo? E no meu caso foi muito bom. Eu abri mão de descanso e de algumas outras coisas durante 2014, mas em 2015 eu consegui minha aprovação no vestibular. E isso foi muito bom. E assim que eu me formei no primeiro semestre, logo no segundo semestre de 2014 eu entrei no escritório. E eu passava a manhã e a tarde inteira no escritório. Se eu tivesse tempo, o que é que eu fazia? Estava lá de novo com a minha apostila e ficava resolvendo os exercícios. Durante os finais de semana, eu olhava aquela questão do exercício. Se eu tivesse alguma dúvida, eu procurava no Google, procurava videoaulas na internet e tentava resolver. O segredo, cheguei no dia da prova do Enem, muito acostumado com o estilo das questões e algumas questões eu já olhava e já tinha a ideia de como resolver, não precisava nem ficar quebrando a cabeça, porque eu já tinha muito conhecimento do estilo das questões cobradas pela banca. Então, se você trabalha o dia todo e às vezes no final de semana, o grande segredo é esse: ande sempre com a apostila das questões passadas do Enem.
para você ficar treinando, para você ficar resolvendo. Tem dúvida? Quando tiver um tempo livre na sua casa, no final de semana, ou então na noite, se você tiver disponibilidade quando chegar do trabalho, procura no Google sobre aquele assunto, certo? Tenta ler num livro, mas se está muito apressado, vai numa ferramenta mais rápida, que no caso é a internet, procura alguma videoaula. Nós temos várias videoaulas espalhadas pela internet que são muito boas. Inclusive, nós já falamos aqui para vocês o exemplo, Descomplica, Jubilu. Se vocês procurarem, vocês vão encontrar muitos outros. Então, pessoal, vou colocar aí para vocês que trabalham o dia todo um exemplo de cronograma de como é que vocês podem fazer para ter um bom rendimento nos estudos de vocês. Lembrando mais uma vez que o foco de vocês tem que ser na resolução de questões, certo? Porque se vocês não treinarem, vai ficar difícil para vocês, certo? Mas se tiver um tempinho a mais para dar uma olhada em matéria, para dar uma olhada na teoria, é fundamental também, certo? Principalmente se você tiver em dúvida na questão. Se você não souber como resolver e não tiver como dar uma lida na matéria, você nunca vai saber como resolver. A primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que se você ainda está na escola, você não tem simplesmente que estudar para o vestibular. Você também tem as suas obrigações da escola. Trabalhos, provas, seminários, resumos, fichamentos, aquelas várias coisas que os nossos professores passam. Então, se você quer se preparar de forma adequada, você tem que ter responsabilidade, certo? Então, você vai ter que administrar de forma ainda melhor o seu tempo. Vou começar com um exemplo para a galera do primeiro e do segundo ano. Você que estuda de manhã, vá para a sua aula, resolva suas coisas. Quando chegar em casa, vá almoçar, tente descansar um pouco e logo em seguida tente logo resolver tudo que você tem de pendência da sua escola, certo? Principalmente exercícios. Treine muito exercício, pessoal. É a melhor forma que vocês têm para fixar o conteúdo. Lembre que estudar não é simplesmente ir para a escola, assistir aula e fazer a tarefa de casa, certo? Revise o que você estudou, dê uma lida de novo no seu caderno e tente fazer exercícios a mais. Você assim vai estar fixando muito bem o conteúdo. Bem, como você é aluno do ensino médio, do primeiro e do segundo ano, vai fazer o Enem esse ano simplesmente para teste, então você não precisa ficar revisando toda a teoria em detrimento da matéria que você tem que estudar para suas provas e trabalhos da sua escola. Então o que é que você vai fazer? De manhã vai para a aula, de tarde resolve tudo que tem que fazer, estuda, revisa e à noite você tira 2 horas para resolver questões passadas da prova do Enem, obviamente focando naqueles conteúdos que você já estudou, para que você não perca muito tempo e não fique quebrando muito a cabeça e não tenha um estudo muito proveitoso. João Vitor, eu estudo à tarde, como é que eu faço? Pessoal, para a galera da tarde realmente é um pouco diferente, porque nem sempre nós temos como saber quais são as atividades e conteúdos que o professor vai passar na aula da tarde quando ainda estamos na manhã antes da aula. Então, o que é que você pode fazer? Se o teu professor te passa um cronograma, já te dá uma ideia do que ele vai falar, você pode tirar 1 hora, 2 horas da sua manhã já para ir lendo conteúdo. Se tiver exercício acumulado, tenta resolver o exercício, tenta fazer os trabalhos e você tira 1 hora para a resolução das questões passadas da prova do Enem, certo? Você vai para a sua aula à tarde. E quando você chegar na sua casa, no fim da tarde, no início da noite, você vai logo resolver as suas pendências da escola e tenta tirar mais 1 hora para a resolução das questões do Enem. Se você tirar só 1 hora de manhã e 1 hora de noite, você vai ter tempo para descansar e não vai ficar sobrecarregado. Vou colocar agora aí para vocês darem uma olhada no esquema de estudo para a galera do primeiro e segundo ano que estuda pela manhã e para a galera do primeiro e segundo ano que estuda à tarde. E agora nós vamos focar no pessoal que está no terceiro ano e que já tem um tempo bastante corrido, mas que quer ainda montar um cronograma extra de estudos focado para o Enem. Se a galera do primeiro e segundo ano do ensino médio já tem o tempo muito corrido com as atividades da escola, indiscutivelmente o pessoal do terceiro ano tem o tempo muito mais comprometido. A maioria das escolas atualmente faz simulados no final de semana, simulado durante a semana mesmo. São muitas provas, muitos trabalhos e algumas escolas inclusive chegam até a cancelar a semana cultural, feiras de ciências, para que seus alunos tenham ainda mais tempo para se preparar para o vestibular. A tendência de muitas escolas de ensino médio atualmente, direcionada aos seus alunos do terceiro ano, é oferecer cursinho para eles além das aulas normais. Como assim?
Por exemplo, estuda pela manhã, tem cursinho à tarde dentro da escola. Então estuda à tarde, tem cursinho pela manhã. Algumas escolas têm aula pela manhã e cursinho à noite, aula à tarde e cursinho à noite. Isso aí você olha de acordo com a sua escola. Primeiramente, se a sua escola lhe oferece algum tipo de cursinho, você terá um tempo à noite na sua casa ou tempo livre na sua casa bastante comprometido. Porque além de resolver as coisas do cursinho, resolver as coisas da escola, ainda ter que resolver questões do Enem, estudar focado, direcionado para o Enem, fica mais complicado. A sorte é que o terceiro ano e o próprio cursinho já é direcionado para essa prova. Então o que é que você pode fazer para não ficar quebrando muito a cabeça? Quando chegar em casa, depois da aula do cursinho e da aula da escola, tenta descansar um pouco, vai resolver as coisas do cursinho, as coisas da escola e quando tiver um tempo livre, foca na resolução de questões passadas do Enem, certo? Naquele mesmo esquema, tem dúvida, procura na internet, fala com o teu professor da escola, fala com o teu professor do cursinho e tenta resolver todas as suas pendências. Então vejam aí o exemplo de cronograma para você que faz cursinho e está no terceiro ano também. E se na sua escola eles não oferecem cursinho para você, o esquema vai ficar bem parecido com aquele que nós mostramos para o pessoal do primeiro e do segundo ano do ensino médio, certo? Se você estuda de manhã, chega em casa à tarde, tenta resolver as pendências da escola e tira um tempo para focar mais à noite. Se você estuda à tarde, você tenta dar uma olhada dividida na sua parte da manhã e na sua parte da noite. E para finalizar de verdade, pessoal, nós podemos citar o exemplo das pessoas que trabalham de manhã, que trabalham de tarde e quando chegam em casa ainda tem que se preparar para ir para supletivo ou então para algum tipo de curso ou até mesmo para a escola à noite, certo? Esse pessoal é que vai ter que saber administrar o tempo mesmo, certo? Coloque seu trabalho e também a sua escola, o seu curso como prioridade. Mas o tempo que tiver extra, tenta pegar uma apostila, tenta fazer uma lista de exercícios e fica resolvendo, certo? O importante é você estar preparado e acostumado com o estilo de questões de prova no dia que o Enem chegar, para você estar bem mais tranquilo, bem mais confiante e bem mais preparado para a sua prova. Eu espero que todos vocês tenham gostado dos nossos esquemas que nós passamos para vocês, dos cronogramas, que vocês tenham gostado das nossas dicas e coloquem na cabeça de vocês que além de estudar, vocês têm que treinar muito. Resolvam as questões das provas passadas do Enem. Não é à toa que esse é o intuito do nosso canal. Aproveito e peço para vocês darem uma olhada na descrição do nosso vídeo, que eu deixei para vocês o link do site do Enem, onde tem todas as provas passadas e também tem todos os gabaritos passados, certo? Se possível, passa lá, imprime, faz uma apostila, treina, estuda, que vai dar certo. E mais uma vez eu te peço, se inscreve no nosso canal do YouTube, curte a nossa página do Facebook, olha lá o nosso blog, se inscreve também. Todas as novidades nós deixamos lá para vocês, certo? Todos os links estão aqui embaixo. Aqui está o nosso botão de inscreva-se. Vem se juntar com a gente quer te ajudar a se preparar da melhor forma possível. Essa semana teremos mais um vídeo, dessa vez outro vídeo de matemática, onde nós vamos terminar de falar sobre moda, mediana e média, certo? Esperamos vocês, esperamos que tenham gostado também. Inscrevam-se, divulguem, compartilhem com seus amigos, vai dar tudo certo. A gente se vê na próxima. E segue a vinheta para a gente terminar.